Tem uma fase do coração partido que assusta mais do que a própria despedida. É quando você percebe que a relação acabou na vida real, mas não acabou dentro da sua cabeça. A pessoa foi embora. A conversa terminou. O vínculo se rompeu. O silêncio chegou. A ausência se instalou. E mesmo assim, por dentro, tudo continua acontecendo. Você volta à mesma memória, à mesma pergunta, ao mesmo detalhe, à mesma cena, à mesma esperança, ao mesmo vazio. É como se a dor tivesse criado um quarto escuro dentro da sua mente, e sem perceber, você começasse a morar ali. Isso é o que torna o coração partido tão traiçoeiro. No começo, você acha que está só sofrendo uma perda. Depois, percebe que está preso num circuito. E esse circuito não machuca apenas porque lembra o passado. Ele machuca porque repete o passado dentro de você o tempo todo. Talvez você já tenha sentido isso. Você tenta se distrair, mas de repente a pessoa volta à sua cabeça. Você tenta trabalhar, mas alguma parte da sua mente está em outro lugar. Você conversa com alguém, mas por trás da conversa existe uma pergunta rodando sem parar. Você deita para dormir e começa um filme interno. Você acorda e antes de o dia começar, já sente a presença da ausência. É aí que muita gente se desespera, porque passa a pensar: eu não tenho controle sobre a minha mente. E por que eu continuo voltando para isso? Por que eu não consigo parar de pensar? Por que, mesmo querendo seguir, existe algo em mim que insiste em olhar para trás? E talvez esta seja uma das respostas mais importantes que você pode ouvir. Porque a mente ferida não busca paz imediatamente. Ela busca proximidade com aquilo que a marcou. Mesmo que essa proximidade doa. Isso é profundamente humano. Quando uma experiência emocional deixa uma marca muito forte, a mente não se afasta dela com elegância. Muitas vezes, ela orbita essa experiência. Ela rodeia, revisita, cutuca e volta. Ela tenta montar sentido, tenta recuperar controle, tenta encontrar uma saída onde só existe repetição. Isso mostra com muita clareza duas armadilhas centrais. A busca de migalhas que aliviam por instantes, mas mantém a pessoa dentro do buraco, e a tendência da mente a criar histórias complexas quando a dor é intensa. Só que aqui, eu quero ir além da explicação e te mostrar como isso funciona na vida real. O primeiro movimento da mente ferida é este. Ela confunde contato com alívio. Parece inocente. A pessoa pensa: vou só olhar, vou só lembrar, vou só ver se ainda sinto alguma coisa, vou só passar no perfil. Vou só reler uma mensagem. Vou só ouvir aquela música mais uma vez. Vou só pensar melhor no que aconteceu. Esse vou só é uma armadilha silenciosa, porque quase nunca é só. Naquele momento, a sua mente te convence de que está buscando clareza, mas muitas vezes ela está buscando dose, um pequeno contato com aquilo que perdeu, um pequeno estímulo, uma pequena descarga emocional. Um pequeno retorno ao lugar da ferida, ainda que isso piore tudo depois. Esse é um dos aspectos mais cruéis da dor afetiva. Às vezes, a própria ferida passa a parecer a única ponte com aquilo que você perdeu. Então a pessoa se agarra ao que machuca porque aquilo ainda parece ser o último resto de ligação. Ela pensa que, se parar de revisitar, vai perder de vez. Que se parar de lembrar, vai apagar. Que se parar de procurar sinais, vai aceitar uma realidade dura demais. Por isso tanta gente se prende à repetição, não porque gosta de sofrer, mas porque sofre tanto que começa a tratar o sofrimento como o último vínculo disponível. E isso precisa ser compreendido com muita seriedade, porque quando a mente entra nesse estado, ela deixa de buscar o que cura e passa a buscar o que prolonga. Ela não pergunta: o que vai me fazer bem? Ela pergunta: o que me mantém perto mesmo que doa? Esse é o começo do loop. E o loop não vive apenas de ações externas. Ele também vive de pensamento. Você não precisa mandar mensagem para continuar preso. Não precisa ver foto para continuar preso.
Não precisa nem ter notícias da pessoa para continuar preso. Às vezes, o cárcere está todo dentro da cabeça. Você revive a cena do término, revive a última conversa, aquele jantar, o olhar que foi dito, o que você deveria ter dito, revive o que poderia ter sido diferente. E cada repetição faz parecer que você está mais perto de uma resposta. Mas nem sempre está. Muitas vezes você só está aprofundando o sulco da dor. É por isso que pensar muito não significa compreender. Às vezes significa apenas rodar em círculos. Esse é um erro comum de pessoas inteligentes, sensíveis e profundas. Acreditar que se pensarem o suficiente, vão encontrar a chave que desmonta o sofrimento. Então, elas analisam, interpretam, cruzam falas, releem situações, pesam detalhes, montam hipóteses, reconstroem semanas inteiras na cabeça. Tudo isso com a esperança secreta de que em algum ponto uma resposta vai surgir e libertá-las. Só que a mente ferida costuma transformar investigação em labirinto. Ela não entrega apenas perguntas. Ela produz também falsos caminhos. Essa é a armadilha. Diante de uma explicação simples e honesta para o término, a mente da pessoa recusou a simplicidade e passou a inventar cenários mais dramáticos, mais ocultos e mais complexos para tentar justificar uma dor que parecia grande demais. Isso é extremamente importante, porque uma das coisas que mais prolonga a dor de um coração partido é a incapacidade de aceitar que algumas perdas têm explicações simples, mesmo quando o impacto delas é enorme. A pessoa pensa assim: se eu estou sofrendo tanto, então alguma coisa gigantesca deve ter acontecido. Se a dor é tão grande, a causa deve ser tão grande quanto. Não pode ter sido só isso. Não pode ter sido tão simples. E então começa a construção de narrativas. Talvez houvesse outra pessoa. Talvez houvesse um segredo. Talvez tenham me enganado o tempo inteiro. Talvez aquele detalhe tenha significado algo enorme. Talvez aquele silêncio escondesse um mundo. É claro que, em alguns casos, há mesmo mentiras, traições e omissões. Mas em muitos outros, a mente não está descobrindo um mistério real. Está tentando fabricar uma explicação proporcional à intensidade da dor. E esse mecanismo merece atenção porque ele parece lógico, mas é profundamente enganoso. A dor pode ser monumental, mesmo quando a causa é humana, simples e sem conspiração. Às vezes, o vínculo acabou porque o sentimento não era o mesmo. Às vezes, a outra pessoa não sustentava a profundidade da relação. Às vezes, o encontro existiu, mas não tinha futuro. Às vezes, a relação terminou sem um grande segredo, sem uma grande revelação, sem um grande vilão. Só que a mente ferida rejeita isso, porque o simples frustra. O simples não satisfaz a fome de sentido. O simples não acompanha o tamanho da devastação interna. O simples parece pequeno demais para explicar um sofrimento tão grande. Então ela complica, e ao complicar, se aprisiona. Talvez esta seja uma das frases mais importantes deste vídeo. Nem todo pensamento que nasce da dor merece confiança. Quando o coração está partido, a mente perde nitidez. Ela não fica inútil, mas fica enviesada. A mente amplia, distorce, seleciona, dramatiza e insiste. Ela mistura memória, medo, fantasia e carência como se tudo fosse uma única coisa. Por isso, nesse estado, você não deve tratar cada pensamento como se fosse uma revelação. Às vezes é só a dor tentando continuar no controle. E aqui entramos em outra armadilha silenciosa: a idealização. Quando a relação termina, a mente não costuma arquivar a história de forma neutra. Ela faz edição, recorta o que foi bom, ilumina o que emocionou, suaviza o que machucou, esconde o que não encaixava, apaga a fadiga, a frustração, o desconforto, os desencontros. De repente, o passado parece mais bonito do que era. A pessoa parece mais rara do que era. A conexão parece mais perfeita do que era. E isso não acontece porque você é ingênuo. Acontece porque a dor tem o hábito de embelezar o que perdeu. Não para te ajudar,
mas para te manter olhando para trás. Uma memória equilibrada diria: houve momentos bonitos, mas também houve limites, falhas, incompatibilidades, dores e coisas que não sustentavam o futuro. A mente ferida não gosta desse equilíbrio. Ela prefere a versão encantada do passado, porque uma versão encantada produz mais saudade, mais fantasia, mais esperança, mais repetição. E isso mantém o vínculo ativo dentro de você. É assim que alguém pode sofrer não mais pela pessoa real, mas pela versão mental que construiu dela. Esse é um ponto perigosíssimo, porque superar alguém real já é difícil. Superar uma versão idealizada, editada, ampliada e emocionalmente emoldurada é ainda mais difícil. Você não está lutando apenas contra a ausência. Está lutando contra uma narrativa interna que transforma aquela história em algo maior do que foi. Talvez tenha sido importante, intenso e verdadeiro por um tempo. Mas intensidade não significa destino. Importância não significa eternidade. Beleza não significa compatibilidade. Saudade não significa que era para sempre. Essas distinções são fundamentais para a cura. Só que, enquanto a mente estiver em loop, ela não quer distinção. Ela quer repetição. Por isso, muitas pessoas passam meses fazendo o mesmo movimento interno. Lembram, interpretam, idealizam, sofrem, procuram alívio, voltam a lembrar. Esse ciclo cansa o cérebro, rouba foco, enfraquece a vontade, bagunça o sono e deixa a vida inteira em suspensão. A própria transcrição descreve esse quadro ao dizer que pensamentos invadem a mente. O sono é prejudicado, o raciocínio e o foco caem, o ânimo despenca e a pessoa perde a vontade de fazer o que precisa ser feito. E aqui aparece uma dor ainda mais silenciosa. A pessoa começa a perder confiança em si mesma. Ela pensa: se eu continuo assim, é porque sou fraco. Se eu ainda penso nisso, é porque não tenho controle. Se eu não consigo esquecer, é porque tem algo errado comigo. Não necessariamente. Muitas vezes isso só significa que você está no meio de um processo em que a mente ainda está tentando reorganizar uma perda importante, mas está fazendo isso do jeito errado. Esse jeito errado é crucial, porque a dor em si pode ser inevitável. Mas o modo como a mente administra a dor muda tudo. Há uma forma de atravessar a perda que, embora difícil, conduz à reorganização. E há outra forma de atravessar a perda que prolonga o sofrimento. O que prolonga? Repetição sem consciência, contato impulsivo, fantasia alimentada, busca infinita por explicação, negação da realidade, esperança sem base, idealização do passado. Enquanto esses elementos estiverem comandando seu mundo interno, a ferida não descansa. Ela continua sendo cutucada. E é por isso que tanta gente diz: já passou tempo demais, mas parece que eu ainda estou no mesmo lugar. Talvez porque por dentro você realmente esteja. Não no sentido moral. Não por fraqueza de caráter, mas porque o loop ainda está ativo. E o loop só perde força quando você deixa de tratá-lo como verdade e começa a enxergá-lo como processo mental. Essa virada é enorme. Quando você pensa: eu preciso descobrir tudo, você alimenta o labirinto. Quando você pensa: minha mente entrou num estado de repetição porque está ferida, você começa a recuperar observação. Quando você pensa: se estou sentindo, então deve ser verdade, você se torna refém da intensidade. Quando você pensa: sentir intensamente não é o mesmo que ver com clareza, você começa a recuperar lucidez. E essa lucidez não vem para humilhar a sua dor. Ela vem para impedir que a sua dor te comande. Porque esse é o centro desta segunda parte. O coração partido não machuca apenas pelo que perdeu. Ele machuca também pelo que faz a sua mente repetir, imaginar, ampliar e perseguir. Se você não entende isso, vai achar que o maior problema é a ausência da pessoa. Mas, muitas vezes, depois de um certo ponto, o maior problema passa a ser a atividade mental criada ao redor da ausência.
É por isso que duas pessoas podem viver términos parecidos e se recuperar em tempos tão diferentes. Não é só o que aconteceu, é também o que cada mente faz com o que aconteceu. Algumas sentem a dor, choram, atravessam o vazio e aos poucos reorganizam a vida. Outras, além da dor, entram em perseguição mental. Tentam decifrar o indecifrável, manter vivo o que acabou. Tentam encontrar paz no mesmo lugar onde a paz foi quebrada. E isso raramente funciona, porque o lugar da ferida nem sempre é o lugar da cura. Às vezes, curar começa quando você para de pedir à memória o que só a reconstrução pode te dar. Na próxima parte, é exatamente disso que vamos falar. Como uma pessoa sai desse estado, interrompe o circuito, volta a ter chão. Como reconstrói rotina, identidade, presença e sentido. Como para de viver ao redor do buraco e começa a preencher o que ficou vazio. Porque sim, a mente pode te aprisionar depois de uma perda, mas ela também pode ser treinada, reorganizada e conduzida de volta à vida. E isso começa quando você entende uma coisa muito simples e muito séria. Nem toda voz que fala dentro de você depois de um coração partido está falando a verdade.